Seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Além de eu dar demonstração de um bordado, eu já trouxe aqui essa imagem para a gente conversar um pouquinho antes de começarmos a bordar, tá bom? Essa daqui é uma florzinha que nasceu aqui no meu quintal, né? É da flor de arruda. E eu fiquei muito feliz de ter esse prazer, né? De, pela primeira vez, a arruda florir. Então, quis dividir primeiramente essa alegria aqui com você que me acompanha, né? Que tá aí assistindo meu vídeo. E também falar algumas coisas que eu considero importante dentro da confecção do bordado, né? A gente que borda, né, a gente se alimenta de várias coisas, né? Uma delas são as referências da natureza e também as músicas, né? Pelo menos eu adoro música e eu acho que faz toda a diferença quando a gente presta atenção nas letras e as letras nos fazem bem. Então, eu resolvi fazer hoje uma frase, né? Uma frase que é de uma música bem famosa, do Roberto Carlos, que depois foi regravada pelo Titãs. A frase é preciso saber viver. E eu sempre vejo, né, bordados com frases, e eu acho que é muito legal fazer bordados com frases. Por quê, né? Bordados, eles estão sempre em lugares aparentes, ou seja, né, você vai estar sempre visualizando ali, de alguma maneira, aquela imagem ou aquela frase. E ela vai ressoar na sua mente como uma espécie de mantra, né? Ela vai estar sempre repetindo, sempre te lembrando algo, né? Então, eu resolvi colocar essa, né, até por um contexto que a gente vive atualmente, né, que às vezes não são só flores, né, não é como eu tenho esse prazer hoje de ter essas florzinhas aqui. Às vezes a vida é um pouco mais, né, cheia de detalhes aí que a gente precisa saber lidar. Pra gente não esticar muito isso, né? Mas a gente precisa também ter algo que nos faça feliz, né? Que nos puxe para uma base que nos dê saúde, que nos dê serenidade, né? Que nos coloque realmente no eixo. Então, eu achei interessante e eu sugiro também para você que está me assistindo, não precisa reproduzir essa frase, tá? Você pode escolher uma frase de uma música que você gosta. Pode ser qualquer música, mas que essa frase seja uma frase assim de impacto, sabe? Aquela frase que você escuta ou que você veja e que você se lembre, assim, né, do sentido da vida, que te traga alegria, que te traga coisas boas, né? Então, acho que é importante também nesse momento de escolha, escolher realmente algo que te faça diferença, sabe? Que muitas vezes a gente acaba, né? Eu falo em geral, assim, as pessoas se deprimem, as pessoas às vezes não encontram sentido nas coisas mais simples, né? Por exemplo, eu tento ficar sempre observando a natureza, até para ter esse efeito, né? Que eu disse aí do bordado, de reconectar, né? Com a base, com esse meu eixo. Mas no caso, né? De você querer ter isso pertinho de você, dentro da sua casa e constantemente, eu acho muito interessante fazer essa espécie de exercício, né? Bordar uma frase
Depois a gente vai enfeitar essa frase também, né? Deixar um contorno bacana. E vai ser numa próxima aula, né? E sempre assim, né? Tentando resgatar, tentando deixar esse lembrete aí, né? Para o momento que a gente não tiver 100%, que aquilo nos puxe para o 100% de novo, tá bom? Então agora vamos para a parte prática. Então agora vou começar aqui mostrando, né, que eu já passei a minha frase aqui pro meu tecido. Dessa vez, né, tô usando um tecido escuro, então gostaria de também explicar como que eu fiz, né? Eu usei o carbono que a gente compra em papelaria, que é próprio para tecido, é o carbono branco, né? E tem também a opção de utilizar um marcador, né? Esse lápis, que ele é branco e que se eu riscar, eu até fiz aqui os testes para mostrar, olha. Se eu riscar aqui no tecido, ele também vai ficar bem marcado, tá bom? Eu sempre sugiro que não é a primeira vez que a gente faz aqui, letras, né? Então, eu sempre sugiro que você saiba a dimensão, né, do espaço que você vai colocar essa palavra, essa frase. E depois disso, eu gosto, né, de fazer linhas de apoio. Então, olha aqui, antes de passar pro tecido, eu escrevi no papel, tá? Esse papel aqui eu já sabia que era o espacinho que eu tinha disponível, porque depois eu vou querer fazer outras coisas aqui no entorno. Então eu fiz aqui, né? Risquei aqui as linhas e eu achei que para ficar mais legal, que as letras elas fossem até aqui, né? Até tocassem mesmo a linha, né? Essa linha guia aqui que eu fiz, tá bom? A letra foi à mão mesmo, não olhei em lugar nenhum, né? Eu fiz à mão livremente. Se você quiser também pegar na internet aí fontes melhores, fontes que você considera mais bonita, fica à vontade também, tá bom? Mas eu gosto também de fazer à mão. Vou utilizar aqui o ponto partido para bordar, acho que dá para visualizar aqui, né? O ponto partido e uma linha bem clarinha, tá? Não é branca, mas eu quis que fosse bem clara para poder realmente aparecer nesse tecido. O tecido que você vai escolher pode ser qualquer um, a cor, tá bom? Já dei meu nozinho, são apenas 2 fios, a gente já teve esse ponto aqui no canal, tá? Ele é como se fosse o ponto atrás, eu sempre gosto de falar isso. Tá? Primeiro a gente faz o pontinho. No segundo pontinho, a gente volta entrando na metade do ponto que está pronto. Tá bom? Tá bem aqui no meio. É legal esse pontinho para fazer letras, porque ele fica bem fininho, né? E dá para preencher tudo. Em algum lugar que o ponto for muito pequeno, você faz só um ponto reto.
Quando a gente tem curvas, é importante lembrar que a gente pode fazer pontos menores, tá? Que assim dá para fazer direitinho as curvas. Inclusive, esse é o melhor ponto para fazer essas curvas. Pelo menos na minha opinião, né? Agora que o bordado tá finalizado, né? Eu acabei não mostrando o bordado de todas as letras, porque é o mesmo ponto, né? Então, se você viu como é no começo, você faz todo o resto. Com exceção dos pontinhos aqui de exclamação, né? Que eu faço contorno, né? Eu deixo aqui mais afuniladinho, olha. Né? Faço contorno e preencho aqui com pontinho reto dentro, para ele ficar mais gordinho, tá bom? Gostaria muito de saber depois, né, que se você puder deixar no comentário a frase que você escolheu, tá bom? E depois quem estiver me enviando, depois eu vou mais pra frente mostrar aqui no canal, tá bom? E também o que eu receber por e-mail, vou deixar meu e-mail aí, tá bom? Pra gente ir trocando essas figurinhas, né? E estreitando aqui nossos laços, tá bom? Espero que essa aula tenha sido prazerosa para você. E se você gostou e quiser deixar sua curtida, quiser compartilhar também esse vídeo, tá bom? Se inscrever aí no canal, eu agradeço. Muito obrigada pela companhia e até a próxima oficina. Um abraço.